Olá, pessoal, bom dia ou boa tarde para quem está no Brasil. Eu não sei em qual parte do planeta você está, mas eu quero te dar as boas-vindas aqui na nossa live Jornada com Deus. Essa é uma live que nós fazemos de quarta-feira, no horário do almoço, né? Daqui da onde eu moro, que eu moro na Flórida, são meio-dia aqui agora. E aonde você está, que você seja muito bem-vindo e que o Senhor Jesus fale ao seu coração. No dia de hoje eu quero dar as boas-vindas à minha turma querida da Rádio da Casa, Claudinho, Fábio, pessoas que eu amo demais, e a cada um de vocês que nos acompanha há tanto tempo, tá bom? Você que está entrando aí na live, seja bem-vindo e já abre seu coração, porque hoje nós vamos estar falando de três personagens, três homens da palavra de Deus, que é Onésimo, Filemon e Demas, ok? Esses três homens andaram com o apóstolo Paulo, e o que será que eles têm em comum para nos ensinar? Se você for na carta de Filemon, que só tem um capítulo, no versículo 2, nós já começamos a ver um pouquinho as diferenças. Bom, eu vou contar um pouco para vocês de cada um e a gente vai então finalizar resumidamente na lição que Deus tem para nós no dia de hoje. Onésimo, ele ficou conhecido, né, na narrativa bíblica como um cristão do primeiro século. Ele foi conhecido por ter sido um escravo fugitivo de Filemon, mas ele foi transformado pelo Evangelho. Ele foi, inclusive, a figura-chave, ou ele é, né, a figura-chave para a gente poder entender a epístola de Paulo a Filemon, né? Agora, falando um pouco do Filemon, ele foi um discípulo de Paulo, um irmão em Cristo. Na verdade, ele era dono de escravos ou somente de um escravo, não sabemos com detalhe, mas ele era o dono de Onésimo, que fugiu do seu senhor. Filemon significa aquele que é gentil ou afeiçoado, amoroso, ok? E para vocês saberem um pouquinho da história, ele residia em Colossos, perto de Laodiceia. E os maiores indícios de que Filemon morava lá é o paralelo que existe com os livros de Colossenses e da carta de Filemon, por causa do escravo, por causa de Onésimo. Então, vou indo na palavra de Deus, em Colossenses 4, no versículos de 7 a 9, a palavra fala assim, que o apóstolo Paulo escrevendo, que existiam algumas outras personalidades, como Tíquico, que era um irmão amado e fiel e conservo no Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado também e console os vossos corações. Então, esse é um versículo que fala, inclusive, que Tíquico estava junto com Onésimo, e o apóstolo Paulo continua dizendo: um amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. E em Colossenses 4,17, o apóstolo Paulo diz assim: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Então, nós vemos através destas palavras que que Paulo estava falando, mencionando pessoas, como em Filemon, no capítulo 1, versículo 2, eles também são mencionados. Então, esses que eu acabei de mencionar, são mencionados nas duas epístolas, o que nos mostra com isso que Filemon vivia na cidade de Colosso. Outra coisa bem interessante, Filemon se converteu a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Então, em Filemon,
no versículo 19, Paulo diz assim: eu de minha própria mão o escrevo. Se o escravo, né, Onésimo, te deve alguma coisa, eu pagarei, para não dizer ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Então aqui nós vemos que Paulo chama Filemon de irmão amado e colaborador, o que dá a ideia de terem um relacionamento cordial, ok? E ele, quando ele fala a ti mesmo, a mim me deves, Paulo foi aquele que anunciou o evangelho de Jesus para Filemon. Então, se Filemon tinha alguma ideia, alguma ciência da vida eterna, não deveria se esquecer que foi por causa do apóstolo Paulo, né, que apresentou para ele a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Amém? E geralmente quando a gente ganha alguém para o Senhor Jesus, passa a se ter um relacionamento de filiação, de pai e filho. Então Paulo aqui, conversando com Filemon, está usando uma ferramenta chamada dívida de gratidão, né? Paulo recorreu ao sentimento da gratidão. Olha, se você receba o escravo de volta, porque ele também é meu filho na fé. Então Paulo foi o pai na fé de ambos, Filemon e do escravo Fujão. E no versículo 2 do capítulo de Filemon, que só tem um capítulo, né? A gente vê que a igreja em Colossos se reunia na casa de Filemon. E isso nos mostra que, pelo fato dele já ter um escravo, que é Onésimo, mostra que ele possuía bens e uma boa posição social. Gente, Colossos era uma cidade de alto padrão. Ele tinha fontes termais, né? O Senhor Jesus usa, inclusive, essa geografia na carta de Laodiceia, né? Que foi a última carta da visão que Jesus deu a João na ilha de Patmos. Né? Inclusive, não era só ele que tinha escravos, muitos ali tinham escravos, e o próprio apóstolo Paulo escreve em Colossenses 4, a respeito disso, para tratar os escravos com equidade, com honestidade. Né? Então parece indicar aqui que Filemon, sendo piedoso, né, por causa dele ser piedoso, Paulo pede o perdão para Onésimo. E nessa carta, a carta de Filemon, na verdade, é uma carta a respeito de perdão. Então, ela é uma carta que tem uma importância muito grande sobre o perdão. E a carta de Paulo a Filemon conta que Onésimo escapou de Filemon. E olha, Onésimo significa útil, ok? E no versículo 11, Paulo faz um jogo de palavras usando o nome de Onésimo, dizendo que aquele que antes te foi inútil, né, porque ele fugiu de Filemon, é útil para mim e para ti também. Então aqui Paulo fala que, como um escravo rebelde, Onésimo não tinha sido útil a Filemon, apesar do nome dele significar útil. Mas, como Onésimo já tinha se arrependido de sua rebeldia por causa da transformação dele através de Cristo, se tornando uma nova criatura, Onésimo agora se torna útil tanto para Paulo quanto para Filemon. Ele agora já não era mais aquela pessoa que ele foi quando ele fugiu do chefe dele, do dono dele, né? E aqui nós também vemos que Onésimo estabelece a ligação entre a epístola de Paulo aos Colossenses e a epístola de Paulo para o Filemon. Né? Nos mostra, que, inclusive, que ambas as epístolas, isso é muito legal da gente conhecer, ambas essas epístolas, Colossenses e Filemon, foram escritas e enviadas do mesmo lugar ao mesmo tempo. E
mais para frente nós vamos ver que Paulo estava em cadeias. Então, considerando o texto de Paulo a Filemon, parece até que Onésimo, além de ter fugido do dono dele, ele causou um prejuízo financeiro a Filemon. Porque se você for no versículo 18 e 19 de Filemon, o apóstolo Paulo fala: e se algum dano ele te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. Ainda que você não se esqueça que você me deve a sua vida eterna. Praticamente isso que ele quis dizer para Filemon, né? Como eu falei, uma ferramenta aí, né, que a pessoa usa para lembrar, ó, não esquece que eu também te abençoei, não é verdade? Agora, algumas curiosidades, ok, pessoal? Para a gente entender também um pouco mais essa carta de Filemon. Bom, pela lei romana, qualquer um que hospedava o escravo fujão se tornava devedor do dono. Ou seja, você tem um escravo que fugiu e veio para minha casa. Cada dia de trabalho que aquele escravo está faltando, você tem que pagar a conta para o dono do escravo. E talvez seja até isso que Paulo estava se referindo de estar como fiador, dando uma garantia de pagamento, né, dessa dívida de Onésimo para com Filemon. Amém? Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a quem está entrando aí na nossa live, Jornada com Deus. Dizer que você é muito bem-vindo aqui, pessoal da Rádio da Casa também. Nós estamos estudando sobre 3 homens, ok? Muito distintos e bem interessantes. Bom, no primeiro século, né, depois de Cristo, a escravidão, a escravatura, ela era normal, ela era muito comum no Império Romano. Inclusive, existia um número de milhões, no primeiro século eram milhões de escravos. Ele podia representar até 30% da população do Império, para vocês terem uma ideia. Em um certo momento da história, dizem os historiadores, né, que o número de escravos era maior que o da população. E era necessário para o crescimento, de acordo com a visão que eles tinham na época. Mas porque eles eram tantos, né, os escravos, os seus donos temiam por uma rebelião por parte dos escravos, né, que tinham um número às vezes maior do que de homens livres. Então, para evitar que as coisas saíssem do controle, os escravos eram muito oprimidos. Qualquer rebelião que acontecesse com aquele escravo, ele corria o risco até de ser morto, ok? Então, nós vemos aqui que em caso de fuga, como foi no caso de Onésimo, que Onésimo fugiu mesmo de seu senhor, o escravo, ao ser encontrado, gente, era marcado com ferro na testa, com a letra F de fugitivo, ou, eu tô falando aqui em português, mas é a letra correspondente ao grego ou à língua do local, amém? Então, aquela pessoa, ela tinha uma marca na testa dele, de ferro quente, por ele ter fugido. E o senhor dele tinha o direito de puni-lo severamente, como se isso já não fosse uma punição horrorosa, né? Mas até mesmo crucificar o escravo. E além disso, os senhores pagavam recompensas pelo paradeiro do escravo. Então nós vemos que pela história existiam, inclusive, profissionais que eram específicos para ir atrás desses escravos fujões para receberem essa recompensa. Não existiam leis que protegessem os escravos ou garantissem algum direito para eles. Então era assim muito pesado para os escravos. Os senhores, na verdade, eles eram os donos de suas vidas e morte. Eles é que definiam a vida e a morte. Agora, os escravos dessa época, eles eram escravos
por 3 circunstâncias. Ou eles nasceram de uma mãe escrava, né? Genético, vamos dizer assim, hereditário, ou eles perderam a guerra e se tornaram os escravos, ou então para pagar uma dívida, por causa de dívida. Então até mesmo o próprio pai podia vender o filho para quitar uma dívida. Então era uma situação realmente muito injusta, e Paulo, diante de todas essas situações, ele demonstra amor para Onésimo, a despeito dele próprio, Paulo, ser um prisioneiro de Nero e de Roma na época, né? Mas ele mostra nessas epístolas, e principalmente na epístola de Filemon, que uma vida vale mais que o mundo todo, mesmo que seja uma vida sem valor, como de um escravo, e que nada é mais precioso que essa vida, nem prata nem ouro. E ele se coloca então nessa situação de mediador de Onésimo para com Filemon. Então nós não sabemos exatamente qual a situação de Onésimo, que tipo de escravo ele era. A gente só sabe que ele foi completamente liberto espiritualmente pelo poder de Deus quando ele encontrou Paulo em sua fuga. Amém? Paulo estava preso quando escreveu a Filemon em favor de Onésimo, mas nós não sabemos ao certo como Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo, se procurou o apóstolo ou foi por acaso, mas essa carta nos mostra que este encontro foi providenciado por Deus. Podemos imaginar que Onésimo tivesse visto ou ouvido Paulo quando esteve com Filemon e o procurou para aproximar-se do seu senhor, porque na época tinha uma lei romana que permitia que um amigo fosse o mediador entre o conflito entre escravo e senhor. Mas, queridos, aqui vemos que Onésimo foi verdadeiramente transformado pelo poder de Deus e se tornou um colaborador de Paulo, que estava preso em Roma, como eu já falei. Porém, Onésimo, ele não tinha uma pendência, quer dizer, ele tinha ainda uma pendência a resolver. Ele foi liberto espiritualmente, mas isso não o dispensava de suas obrigações legais e civis. E diante desses fatos, Paulo escreve uma carta a Filemon, enviando Onésimo de volta a ele. Inclusive na carta, o próprio apóstolo Paulo diz que foi uma decisão difícil, porque Onésimo se tornou muito útil a ele, como você vê no verso 13. Ele fala assim: eu queria conservá-lo comigo mesmo em teu lugar, para em teu lugar me servir enquanto estou em algemas por causa do evangelho. Agora veja bem, querido, o retorno de Onésimo a Filemon era a demonstração prática de uma verdadeira conversão. Para Paulo, o retorno representava perder um ajudante, um amigo, um irmão. Mas para Onésimo era o momento da humilhação, do arrependimento e da sinceridade. E para Filemon, o retorno era a oportunidade de demonstrar o verdadeiro perdão e de pôr em prática o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Não é fácil, né? Quem será que você precisa perdoar no dia de hoje? Onésimo voltou para Colosso com a carta em mãos, diz que é uma viagem de 2.000 quilômetros, e na carta, apóstolo Paulo roga a Filemon que recebesse o escravo não mais na condição de escravo, mas de irmão. E este pedido só poderia ser atendido mesmo por alguém realmente regenerado pelo Espírito Santo. Foi a prova da regeneração de Onésimo. E nós, na verdade, não sabemos o que aconteceu na volta de Onésimo, né? Mas o fato dessa carta ter sido guardada por tantos anos e fazer parte do cânon bíblico aponta para o fato de Filemon ter perdoado Onésimo. Inclusive, a tradição dita que Filemon libertou Onésimo da escravidão. Isso é história, não está na Bíblia.
e que Onésimo se dedicou às obras da igreja primitiva. Mais tarde se tornou bispo de Éfeso e acabou sendo preso na época pelo imperador Domiciano e veio então a morrer apedrejado em Éfeso. Isso tudo os historiadores consideram são documentos que foram endereçados a um bispo de Éfeso de nome Onésimo. Amém? Éfeso, na verdade, era perto de Colossos. E a história de Onésimo nos ensina muito no que diz respeito à vida com Deus, ao perdão, ao tratamento de um para com o outro. Inclusive, Martinho Lutero declarou: todos nós fomos Onésimos, escravizados pelo pecado. Todos nós andávamos errantes, rebeldes e perdidos, com sentença de condenação sobre a nossa cabeça. Mas agora fomos encontrados, libertados e perdoados pelos méritos de Cristo. Amém? Aleluia. Então hoje eu quero te perguntar: será que tem um Onésimo na tua vida que você precisa perdoar? Será que Deus está trabalhando em você a prática do perdão? Ou fazendo com que você possa vir a ser um Filemon, um homem cheio de amor, amoroso, uma pessoa que não vai olhar para o gasto financeiro, até mesmo moral que possa ter acontecido, mas que hoje o Senhor está te falando, aquele ente querido, aquela familiar, aquela cunhada, aquela sogra, aquele marido, talvez até mesmo um filho. Essa carta nos faz pensar que o perdão é um mandamento de Deus, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Amém? Mas ainda sobra mais um personagem, e o nome dele é Demas. Quem foi Demas? Ele também foi um cooperador de Paulo. Demas está mencionado no Novo Testamento 3 vezes. A história dele ficou marcada na Bíblia, na verdade, infelizmente, pelo abandono de Paulo perto de sua morte. Diferentemente de Onésimo, que era um fugitivo, mas se arrependeu, se humilhou e voltou, Demas era um companheiro de ministério que desistiu, se acovardou. E na palavra fala bem brevemente sobre ele. Esse nome, Demas, era muito comum no Império Romano da época, podendo ser até um diminutivo para Demétrio, ok? Significa alguém que assume mais tarefas que pode suportar. E talvez seja até por causa disso que ele acovardou-se, não deu conta. Ele assumiu mais tarefas do que ele pôde. E a primeira vez que Demas é falado na Bíblia é quando Paulo fala nas cartas de Colossenses e Filemon. Na Epístola de Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, Paulo saúda a igreja de Colossos e apenas menciona Demas como alguém que estava com ele. Mas na carta de Filemon, Paulo menciona Demas como um colaborador junto a Marcos, Aristarco e Lucas. E a palavra que Paulo usa para se referir a Demas como cooperador, né, essa palavra grega significa um companheiro mesmo de trabalho. Então isso significa que ele estava envolvido com o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Mas Demas é o tipo de alguém que começa bem e termina mal. Se durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Demas é citado como um cooperador na obra de Deus, na segunda prisão de Paulo, ele é citado como um desertor. 2 Timóteo 4, no versículo 10, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre Demas, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nesse texto, Paulo usa um termo que significa ficar em dificuldade,
completamente desamparado. E sobre isso, os estudiosos dizem que a frase no grego do apóstolo Paulo foi: Demas me abandonou ao desamparo, apaixonou pelo presente século. E por causa disso, Paulo então pede a Timóteo que vai encontrá-lo depressa, porque ele ficou completamente sozinho, exatamente por causa da má atitude de Demas. Bom, isso nos leva a presumir que, pelo menos por algum tempo, durante a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, Demas ainda estava ajudando ele, né? Tanto que precisou Paulo escrever para Timóteo e ir correndo ajudá-lo, porque ele ficou desamparado. Mas qual teria sido o motivo da deserção de Demas? Por que será que ele abandonou Paulo no momento mais delicado da vida de Paulo? E aparentemente, pelo que a palavra de Deus fala, o problema foi a atração de Demas pelo mundo. Parece que foi seus interesses pessoais ligados ao materialismo, né? E ao abandonar Paulo, Demas partiu para uma importante cidade de Tessalônica. Então não se sabe se ele era natural daquela cidade, se ele tinha negócios ali, ninguém sabe, não é falado, mas a moral, o caráter da pessoa é mencionado. Então a Bíblia não relata se o abandono de Demas foi temporário ou definitivo, mas apenas que Paulo ficou decepcionado com Demas. O apóstolo se sentiu defraudado por ele. E além disso, queridos, nenhuma outra passagem bíblica mostra que Demas foi restaurado, né? Então esse texto de 2 Timóteo, antes de Paulo falar sobre Demas, ele na verdade está falando das bem-aventuranças daqueles que amam ao Senhor. E na sequência, então, ele apresenta Demas como um amante do mundo, um amante do presente século. Ou seja, completamente o oposto de quem é alguém que ame ao Senhor. E em Demas, nós não encontramos o exemplo de alguém que ama as bênçãos eternas, mas o exemplo de alguém que se deixa levar pelos prazeres transitórios deste mundo. Triste, né? Pois a gente sabe que Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, diz o Senhor, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, aqui nós vemos 3 homens, 3 escolhas, 3 destinos. Em Cristo nós fomos regenerados, nós fomos libertos e nós fomos feitos vencedores. Cada um de nós tem uma jornada nessa vida. Cada um de nós tem uma escolha. E cada escolha mostra a nossa verdadeira conversão e o desprendimento com as coisas deste mundo. Se você está preso a coisas pequenas, como um bate-boca, ou alguém que te tratou mal, ou uma fofoca que fizeram de você, isso são coisas materiais, humanas. Quando morremos, tudo fica para trás. Nada vai com você. Sabe o que vai com você? É as obras que você realizou, que ninguém vê. Essas vão com você. Porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Que a história desses 3 homens, um começou mal, era escravo, fujão, ladrão talvez, prejudicou o patrão dele, mas encontrou Jesus, teve sua vida transformada,
voltou para o local onde ele tinha lesado, porque o fato de nós nos convertermos ao Senhor Jesus não nos excusa de pagar dívidas passadas. Se nós lesamos alguém, nós temos que acertar a conta com este alguém. Amém? Então, ele voltou para o lugar da onde ele tinha saído, para que ele pudesse pedir perdão a Onésimo, a Filemon, e ser perdoado. Filemon, por outro lado, devia estar com muita raiva de Onésimo. Falou, esse escravo fujão, quando eu pegar ele, eu dou nele. Mas o que ele teve que fazer? Ou ele ouvia a voz do servo de Deus, que ensinou, que discipulou para ele o como que é andar no caminho do Senhor, ou ele ia agir conforme a carne dele, com um momento ali que era passageiro. Mas pelo andar da carruagem, por essa carta estar na Bíblia, nós acreditamos que ele realmente obedeceu ao apóstolo e ele perdoou de coração a Onésimo. 2 homens que tiveram a oportunidade de fazer totalmente diferente, mas eles preferiram obedecer os mandamentos do Senhor. Um homem que começou bem, que era companheiro de Paulo, né? Que podia ter escrito um livro aí da Bíblia, que podia ser um outro apóstolo, que podia ter feito obras de maravilhas ali junto de Paulo. Ele simplesmente negou a fé dele, voltando para o passado, saindo de debaixo da cobertura espiritual de Paulo e também abandonando as coisas do Senhor pelos prazeres temporários dessa vida. Em qual lugar estamos? Em que posição nos encontramos? Amém? Que você possa ficar com esse pensamento, que esse seja um dia para você colocar essas 3 personagens bíblicas em frente de você e falar que tipo de pessoa eu quero ser. Eu posso ter começado mal, mas eu quero acabar bem. Ou você prefere começar bem e acabar mal? Que Deus nos ajude a fazermos as escolhas certas na nossa vida, a tomarmos as atitudes corretas, né? Nessa jornada chamada vida que cada um de nós tem pela frente. Amém? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós cobrimos aí Colossenses e Filemon e eu quero abençoar a tua vida agora. Senhor, eu declaro sobre cada um que entrou nessa live, que está nos ouvindo pela rádio da casa, que a bênção do Senhor está sobre eles, e o espírito de sabedoria, de conhecimento esteja sobre eles, que eles tomem, Senhor, a decisão certa, que eles, Senhor, verdadeiramente, Pai, cumpram os teus mandamentos, andem de acordo com a tua vontade, que nosso Senhor, nosso coração seja completamente seu, Pai, que nosso coração não esteja ligado às coisas dessa terra, que são tão passageiras, são efêmeras, são visíveis, sim, nós vemos a afronta, nós vemos, Senhor, às vezes que as pessoas falaram mal da gente, ou postaram alguma coisa na rede social, ou nos difamaram, ou nos abandonaram, como o próprio apóstolo Paulo foi abandonado. Mas, ó Deus, Pai querido, nós queremos te pedir, nos dá sabedoria e a humildade de reconhecer que sem ti nada podemos fazer e que nós precisamos, sim, Senhor, andar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos caminhos, a tua palavra é fonte de vida, ela nos vivifica. Muito obrigada por esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe e nós nos vemos de novo quarta-feira que vem. Tchau, tchau.